ao vivo. Bora começar nossa live. Vou chamar a Isa. Oi, Boa noite. boa noite. Boa noite para quem vai assistir depois também, né? Para quem tá entrando. Olha que legal, Washington, meu amigo da faculdade antigão. Minha tia acabou de entrar aí. Odara, né? Como que mexe nisso daqui? É, aqui não dá para ver o horário no celular. Aí eu vou puxar aqui do lado. Você prefere esperar a galera chegar ou já ir começando? Você que manda. Se você quiser esperar, tudo bem por mim. Mas esperar até quando? A gente vai ficar sem falar nada aqui? É, Vai falar alguma coisa? é porque tem 4 pessoas já, né? Ah, que legal. Depois quero te ver também, Washington. Tô com saudade. Bom, vamos começar porque a galera vai entrando, né? E vai ficar gravado também. Uhum. É bom porque aí quando entra, vê a gente papeando, é até mais interessante. É, entra no meio também e já, como é que se fala? Pega o bonde andando. Exatamente. É, vou começar me apresentando, então. Eu sou Bárbara, sou psicóloga, mestra em psicologia institucional pela UFES. Eu tô aqui por uma atividade formativa do Instituto Gamecom. Eu fui orientada pelos jornalistas, né? Pablo Miyazawa e o Marcelo Gimenez. Eles são jornalistas especialistas, né, em videogames e nessa indústria de tecnologia. Essa entrevista é uma preparação para a RedsCon, que é um evento que vai acontecer de 8 a 10 de agosto em Vila Velha, no Vasco Coutinho. Uhum. Vai trazer a indústria dos jogos. Eu tô aqui entrevistando a Isabela Pedroni. A Isa é formada em jogos digitais, é estudante de design de jogos e trabalha na empresa Dow Games Studio. Exatamente. Essa entrevista tem a temática performance e protagonismo feminino na indústria dos jogos. Para começar, eu vou pedir para a Isa contar um pouco da história dela, da trajetória dela, né? Quais foram os caminhos que ela percorreu para chegar até aqui, né? E se teve algum momento específico assim da vida dela que ela falou, não, é com isso que eu quero trabalhar, e se ela tem essa memória ou se foi mais intuitiva, assim, como que foi isso? Bom, boa noite, pessoal. Eu sou a Isa. Estou no mercado de jogos desde 2023. E sendo bem breve, eu sempre gostei de jogos, desde que eu era bem novinha. Mas essa ideia de trabalhar com jogos não me veio à cabeça quando o assunto era o que você quer ser, o que você quer trabalhar. No começo era engenharia civil, aí eu fui mudando. Mas teve uma época em que eu fui trabalhar, eu trabalhei no shopping por 3 anos, fui gerente de loja. E naquele momento eu vi que eu não estava feliz. E eu procurei.
com o que eu gosto, com o que eu quero fazer. E nisso, quando eu estava pesquisando, eu encontrei sobre faculdades e cursos de jogos, coisa que eu nunca tinha ouvido falar antes. Eu não sabia que isso existia. E foi nessa época em que eu já estava com a cabeça cheia, eu já não queria mais aquilo, não queria sair da loja, que eu falei, é isso que eu vou fazer. E foi assim que eu saí da loja, falei, vou enfiar de cara nisso e tô aqui agora. Entrei no curso de jogos do Vasco Coutinho, muito bom. E foi ele que me apresentou pessoas maravilhosas e ele que começou, que me guiou nessa vida. É o mesmo lugar que vai acontecer o evento, né? De Exatamente. jogos. Uhum. Para começar, eu vou fazer uma pergunta para a gente introduzir no papo da indústria, né? É, a gente sabe que na história dos jogos, assim como na história dos brinquedos também, tem essa marca, né, das relações patriarcais, né? Esses estereótipos de gênero, como jogos para meninos, que são esses jogos mais agressivos, jogos de carrinho, e jogos para menina, que são esses jogos com um discurso bem restrito assim a universo doméstico, a esse discurso do cuidado, da beleza. No início dos anos 2000, teve um sucesso também daqueles jogos de vestir, né? De vestir bonecas. Oi? Jogos de navegador que você. Isso, é desses jogos mesmo. É, E aí eu quero saber, assim, na sua percepção, se hoje em dia a indústria tem produzido ainda esses jogos, se eles se mantêm, ou se essas ondas feministas, né, nos últimos anos, elas conseguiram tensionar essa indústria mesmo para produzir outras coisas que não tem esses estereótipos muito marcados, né? Então, na indústria dos jogos tem muita resistência quanto a isso, né? Tanto que quando a gente vê um jogo novo sendo lançado, que tem uma personagem mulher, que tem uma personagem fora do padrão, personagem gordo, preto, que não seja o que era antes visto como o normal, tem muita gente tacando hate desses assuntos. E quando o jogo é anunciado, até nisso as pessoas já começam a odiar por conta disso antes mesmo de jogar os jogos. Quando você falou sobre esses jogos de flash, né, jogos de navegadores, de meninas que a gente jogava, com mulheres dos anos que cresceu, né, nos anos 2000 com acesso ao computador e à internet, né, muitas de nós jogávamos isso, eu particularmente amava também. Esses dias, inclusive, eu estava procurando esse tipo de jogo porque eu sentia saudade sobre isso. E ainda é muito feito também, só que é uma outra coisa, sabe? Eles mudaram completamente. Eu raramente encontrei jogo de vestir assim do jeito que a gente jogava. Tem muito jogo de dentista e mais coisas voltadas para Frozen e para um personagem específico do que realmente as coisas que a gente jogava. Porque o que a gente jogava não era pelo personagem, a gente jogava porque a gente gostava de jogar aquilo. Mas eu vejo sim que os jogos ele têm abrangindo esse público feminino e eu acredito que muita coisa ainda vai mudar também, porque apesar da gente ouvir falar de alguns, é muito pouco ainda, sabe? Se a gente pegar a porcentagem do que eles fazem para o que eles ainda podem fazer, sabe? Você conhece ou já jogou algum jogo que tem assim essa diversidade, tanto na narrativa dele, jogos que você vê que pode ser jogado tanto por mulheres quanto por homens, e jogos que até escapam desse binarismo, né, mulher e homem, assim. Você conhece algum para compartilhar com a gente?
Bom, o primeiro que vem assim na minha cabeça, que é muito famoso, mas hoje em dia eu não tenho jogado mais tantos jogos, tanto pelo trabalho quanto pelos estudos, mas é um jogo que volta e meia eu sempre volto para jogar, é Stardew Valley, que é um jogo em pixel art muito bonitinho, que todo mundo fala que é jogo de plantinha, né? Jogo de fazendinha, mas a história dele é muito legal. E eu acho que ele não se apega a isso sobre o seu gênero. E acho que no momento, pensar. Eu gosto de muitos jogos, mas os jogos não acho que. Eu amo Stardew Valley, muita gente gosta, realmente. A maioria dos artigos que eu pesquisei, né, sobre esse tema trazia a Lara Croft assim como crítica, né? Uma crítica histórica. A Lara Croft, né, ela atraiu muito o público feminino porque ela era uma mulher e aí as mulheres começaram a jogar, assim. Uhum. Eu queria saber, assim, o que você pensa? Você acha que a escolha do jogo ou da personagem, ela independe do gênero atribuído daquele personagem ou ela tá mais ligada às habilidades daquele personagem no jogo, assim? Ou é o que você sente no momento, assim, né? Porque tem jogos que você pode escolher vários personagens. Sim. E tem jogos que tem um protagonismo de um personagem só, né, também. Você acha que essa escolha ela independe assim da característica física e do gênero ou tem alguma relação? Como que é isso? Olha, pelo que eu conheço de Lara Croft, eu não sou uma jogadora assídua. Eu já ouvi muitos comentários sobre a personagem de vários amigos meus. Eu lembro que eu também já vi várias imagens dela na internet. É uma personagem muito bonita, que passou por várias reformas, né, da aparência. E também tem o filme, né, com a Angelina Jolie, muito famoso, né, que a gente vê o appeal, né, da personagem. É uma personagem bonitona, ela tem a roupinha, né, bonitinha. E eu lembro também de um comentário muito engraçado que eu ouvi uma vez, que a Lara Croft, de 3 pixels, 2 são peito, sabe? Porque ela tinha o peito dela muito proeminente. E eu vejo isso como um apelo também para o público masculino, mas isso não impede também de uma mulher jogar o jogo. Claro que a gente vê aquilo, a gente entende o porquê daquilo estar ali. Mas eu também vejo que ela, como eu disse, passou por várias reformas e hoje também o jogo também está muito diferente do que ele era antigamente, sabe? Eu acho que ele tem se apropriado, tem se demonstrado mudar de acordo com o tempo. Você já até entrou na segunda pergunta, né? Porque eu ia justamente falar dessa sexualização do corpo, né? Da Lara Croft, mas a gente encontra isso em outros jogos também, né? Muitos jogos, muitos jogos. Sim, porque são personagens muitas vezes criados por homens e para homens, né? Uhum. E essa pergunta ela me trazer isso, como a participação das mulheres e o protagonismo dessas mulheres na indústria dos videogames pode justamente romper com essa representação genérica do corpo da mulher, né? E é do corpo da mulher fora do videogame e também dentro do videogame, nessas criações artísticas, né? Sim. Entrando nisso, eu lembro que também há um tempo atrás existe um jogo muito famoso assim no público feminino que eu joguei, que é de celular, que se chama Love Nick. Não sei se você conhece. É um jogo de vestir também. Mas ele é muito bonitinho e ele recentemente, há um tempo atrás, lançou uma versão 3D. Antes ele era em 2D. E eu lembro de ter visto corrido. Eu não cheguei a jogar esse jogo 3D, se eu não me engano. Eu acho que eu não cheguei a jogar, acho que eu parei antes. Eu lembro de ter visto um post de uma jogadora
que ela filmou assim a tela da personagem girando, assim, sabe? Ela girou a personagem em 360 e falou: é interessante ver como a física ela é aplicada nos jogos de menina e nos jogos, né, de personagem com personagem feminina voltada para homem. Porque você gira a boneca, você pula com a boneca, o peito dela não pula junto, sabe, com a boneca. Mas quando você vai jogar um jogo voltado para o olho masculino, a física é completamente diferente. Você via naquele jogo, né, o Love Nick, eu acho que é Space Nick o nome agora, a roupa esvoaçava, era a coisa mais linda. Mas o que não era, por exemplo, o público feminino, né, que estava jogando, que não era interessante para o público feminino, eles nem se preocuparam em colocar. Mas eu também lembro quando eu joguei The King of Fighters, que é um jogo de luta, tem uma personagem muito famosa, que é a Mai Shiranui, que ela é muito legal, a Mai Shiranui, só que ela é completamente decotada, as poses são muito, como pode dizer, apelativas, sabe? Ela fica muito para frente. Era um apelo muito grande para o público masculino, mas no começo do Tomb Raider muitas garotas jogavam por identificação, por não ter nenhum outro jogo com protagonista mulher. Isso em 2005, exatamente. Quando a gente via que tinha uma mulher no jogo, a gente já ficava, né, sentia essa representação. Isso até hoje também rola. Mas voltando na Mai Shiranui, eu lembro que eu via e eu ficava. Eu era uma criança quando eu jogava. Eu ficava assim, gente, essa personagem, que louco! Que ela se movia e todo o resto ia junto, sabe? O cabelo também, muito. Os jogos de luta são mais apelativos, chega a incomodar, exatamente. Mas, assim, por exemplo, eu gostava do jogo. Então, acontece que a gente fica. A gente se acomoda com isso. E tem uma coisa também que é para além dessa característica do corpo sexualizado, né? Quando é uma mulher que desenvolve o game, a narrativa do jogo também muda, né? Porque não tá dentro do modo como os homens contam as histórias, né? Então, eu acho que não tem problema. Por exemplo, voltando para os jogos de luta, a gente também vê muitos homens sem camisas, né? Muito fortes, todo cheio de músculo. Mas eu acho que quando a narrativa da história justifica, sabe? Porque existem mulheres que gostam de se vestir mais revelando mais. Não tem problema, porque ela gosta. Eu acho que quando a narrativa ela tem um background que mostra que sim, a mulher gosta dela, essa personagem ela gosta de se vestir assim, e a gente, não, tá beleza, isso daqui dá para entender. Tipo assim, é justificável, tudo bem. Mas o negócio é que era de uma proporção muito grande. Você não viu uma mulher no jogo sem ela estar sendo objetificada, né? No caso. Era raro. Eu vou passar para a próxima pergunta e aí ela vai trazer um pouco mais sobre você, assim. É, se existe algum trabalho seu que você considera assim uma obra de arte, uma produção que foi marcante assim para sua trajetória profissional e qual trabalho é esse? Olha, se é uma obra de arte, eu não, não sei. Mas é um jogo que eu gosto bastante, que eu fiz, que é o meu jogo de conclusão de curso. Se chama Mad Dolls. Ele é um jogo em 3D, é um FPS. E ele foi um jogo muito marcante na minha vida, porque foi a primeira vez que eu mexi com 3D num jogo. Não. Como eu posso dizer? No curso que eu fiz, a gente não tinha chegado a fazer um jogo 3D mesmo, mas como era uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que eu gostaria de fazer, eu resolvi pegar pela primeira vez e fazer esse jogo. E eu acho que ele abriu os meus olhos, assim, para uma coisa que realmente é isso que eu gosto, é realmente isso que eu quero fazer. E tá no itch.io disponível, tá? Para quem quiser jogar. Vai ocorrer algumas mudanças no futuro, a gente ainda está planejando, mas é um jogo assim que eu sei que
eu poderia melhorar, eu vou melhorar ele, mas é um jogo que no meu coração eu vejo com muito carinho a mim. A próxima pergunta é qual a importância da arte, assim, desse trabalho que você faz, né, em traduzir a sua visão de mundo e fazer, né, uma modificação na cultura. E como que é esse processo, assim, de criar, como que é o dia a dia mesmo, né, de criar um trabalho como esse, assim. Só um minutinho, que eu vi aqui a pergunta do Biel. Esse jogo tem no itch.io e tem no link do meu perfil, tá? É um jogo de conclusão de curso, a gente só fez em 6 meses esse jogo. E foi uma correria, mas é um jogo bastante legal. A ideia é muito bacana. E desculpa, qual que era a pergunta mesmo? Eu acho Acabei, que esse, eu tava eu acho que esse jogo tem no seu perfil, né? tem no meu perfil. Tem um post com ele e tem, se eu não me engano, tem no meu link no meu perfil. Mas tem no Uhum. meu. Eu acho que tem no É, link. eu acho que eu encontrei ele quando eu fui pesquisar sobre você, assim. Mas aí depois você pode deixar o link aí na. Ou. Ah, ele já achou. Beleza. Desculpa, É, a Bárbara, desculpa. Eu acabei lendo. Não. Pode a, repetir. a pergunta é qual a importância desse trabalho artístico, né, com os videogames, em traduzir a sua visão de mundo e trazer assim a sua narratividade na cultura, né, fazer uma mudança assim na cultura. E como é esse processo criativo, como o dia a dia assim na hora de fazer a arte, né, de trabalhar com isso. Bom, muitas das coisas que eu faço por conta própria, eu tiro de jogos e de coisas na qual eu gosto bastante, né? No momento eu estou trabalhando para uma empresa, então eu faço modelos para essa empresa que se chama Dalme Games, inclusive tem um jogo muito legal que a gente está trabalhando que é o The Sintonia Chronicles. A demo está disponível na Steam. E eu gosto bastante também desse jogo. Eu acho que a arte dele é uma coisa que conversa comigo. Eu acho que eu consigo traduzir bem o meu estilo para essa arte. Mas eu acho que quando eu fiz o Mad Dolls, eu me inspirei muito em um jogo chamado Alice Madness Returns e no Grounded. São 2 jogos que eu gosto bastante. E que é uma coisa mais, como posso dizer, o Alice é um jogo mais meio sombrio, sabe? É uma história da Alice que mexe com umas coisas diferentes que eu gosto. Eu gosto um pouco de sair do óbvio. E o Grounded é um jogo muito bonitinho sobre crianças que foram encolhidas no quintal. E como que era? Qual que é a importância? Você fez 2 perguntas em uma. Não, é muito engraçado, porque quando você vai falando assim, quando você vai falando dos jogos, a minha imaginação vai junto, né? Até eu entrei assim, né? Eu vou pensando. Você fez. Não, esse universo é muito rico, assim, imaginativo mesmo. Qual a importância em trazer sua visão de mundo para a cultura e sua narratividade, assim? E como é o processo criativo, o cotidiano? Ah, você me pegou agora. Qual a importância? Bom, não sei dizer. É muito importante para mim, é muito importante para o que eu gosto de fazer. Um das coisas que eu mais quero ser no futuro é ser um exemplo para outras mulheres no mundo dos jogos. E eu acredito que talvez eu esteja nesse caminho também. Eu acho que quando a gente vê mais mulheres criando nos jogos,
A gente traz mais mulheres para os jogos. Eu lembro que quando eu fui no curso de jogos do Vasco Coutinho, eu estava muito, muito, muito nervosa para começar o curso, porque eu não sabia como ia ser e porque eu achei que só ia ter homem no curso, só ia ter menino no curso. Aí eu fiquei, se pegarem no meu pé por eu ser mulher e tal. Mas quando eu entrei lá, tinha uma professora, que é a Renata, que ela era a única mulher do curso envolvida com jogos, professora envolvida com jogos. E quando eu vi ela, eu fiquei, não, dá para eu entrar sim, sabe? Porque quando a gente entra nesse mundo dominado por homens, a gente acaba, querendo ou não, sentindo a pressão, né? Felizmente, eu nunca tive problemas, não na minha frente, pelo menos. Eu sempre encontrei pessoas maravilhosas nesse meu caminho, né, de jogos. Mas quando eu vi uma representatividade de uma mulher que, inclusive, tem uma empresa aqui no estado, cara, eu olhei aquilo e falei, não, tem lugar para mim no mercado, sabe? É um caminho que a gente não vê muito, mas a gente está abrindo, entendeu? Nossa, muito bacana, fiquei emocionada agora. Vi até uns coraçõezinhos subindo aí, ó. E eu acho que o que você trouxe tem tudo a ver com a próxima pergunta, que é se existe um coletivo de mulheres nessa indústria dos jogos e quais são as pessoas que você se inspira, né? Acho que você já falou um pouco disso, mas se quiser compartilhar referências aí pra gente se ajuntar, né? Então, aqui no estado mesmo, tem empresas formadas, fundadas por mulheres. E eu, sempre quando eu vou num evento e eu vejo mais mulheres nos estandes e mais mulheres para conversar, a gente sempre se dá muito bem. E eu acho que isso é uma coisa que junta a gente, porque a gente vive o dia a dia e a gente sabe como que é estar, sabe, nesse lugar. Se eu fosse falar de uma referência, para ser sincera, assim, muito grande nos jogos eu não tenho de mulher. Eu sei que existem mulheres muito grandes, mas no meu caso, eu acho que a minha maior referência mesmo foi a minha professora. Quando eu vi que tinha como, quando eu vi ela ali e ela falou, eu tenho uma empresa e tal, eu falei, caraca, é isso. Então, vamos fechar sonhando, né? Abrindo novas perspectivas, né? A última pergunta fala, quer questionar assim, o que você vê assim como o futuro das mulheres na indústria dos games, tanto no Brasil como no mundo? Qual a perspectiva que tem para nós, né? Todas as mulheres. Olha, eu sei que vai crescer. Eu sei que nós somos muito pequenas ainda, mas nós estamos entrando nesse espaço, a gente está chamando outras mulheres e a gente está se juntando com outras mulheres também. E é uma coisa que você vê publicações, você vê jornais, você vê alguns vídeos falando, né, que de um tempo, de alguns anos para cá, o público feminino tem jogado mais jogos, o público feminino tem ocupado mais espaço nessa indústria. Também, como pode dizer, aquelas pessoas que fazem lives, como que é que se chama? YouTubers, né? Streamers. Streamers, eu não vejo muita live. Streamers, mais streamers femininas também à vista, isso também chama mais mulheres para jogar o jogo e, querendo ou não, também dá essa atenção para elas se interessarem em trabalhar nisso. Eu acredito que, se eu não me engano, há um tempo atrás teve um artigo que publicou que 51% dos jogadores, acho que foi no mundo, eram mulheres. Mas
logo muitas pessoas comentaram, mas é porque ela joga mais jogos de celular. Sim, mas joga um jogo também, entendeu? Então, eu sei que é difícil, mas é um caminho inevitável que a gente vai ocupar também, sabe? Vai ter essa igualdade no futuro. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser agora, mas vai acontecer. A gente luta para que isso aconteça, né? Não Para adianta. isso, a gente tem que enfrentar algumas desigualdades, né? A sobrecarga do trabalho doméstico, Isso também enfim. não acontece só com a área de jogos, né? Aconteceu com todas as áreas. É, Está acontecendo agora, mas na verdade existem mulheres trabalhando de jogos há muitos anos atrás, há muito tempo, só que não era uma coisa comentada. Não é comentada, né, ainda. Raramente você ouve falar. Mas eu acho que no futuro vai ser tão comum ter mulher trabalhando com jogos quanto homens também. Igual outras profissões. até mesmo da forma que a gente começou essa live falando, né? Da mudança dessa coisa dos jogos de menina, jogos de menino. A, a galera que vai pegar esses jogos que estão sendo produzidos agora vão pegar outros tipos de jogos, né? Vão jogar outras coisas, porque a gente já passou por várias transformações aí, né? Do movimento feminista, no Sim. movimento negro também, trazendo a diversidade de raça, no Uhum. movimento LGBT, né? Que é muito forte também nos jogos. Uhum. Outras coisas estão sendo produzidas também, né? Para abrir outros futuros. Tá tendo É, muita, como por exemplo, com as mulheres nos jogos, tá tendo muito essa introdução que você mesmo tá falando, sabe? Não só mulheres, mas também tá tendo mais pessoas que também não encaixam muito nesse padrão que a gente vê sempre, né? De que a gente via mais do homem branco, hétero. Tá tendo mais pessoas também de outras sexualidades, de outros gêneros, de outras cores. E isso tá refletindo nos jogos também, entendeu? Porque o público gosta de se ver nos jogos. E quem tá fazendo o jogo também quer se ver no jogo. alguém aí do chat tem alguma pergunta, alguma participação aí para fazer? Será? Tem 5 pessoas on. Bom, então acho que a gente pode encaminhar para o encerramento, né? Valeu, Isa. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Muito feliz pelo convite. Fiquei muito agradecida. Nossa, Eu também, eu acho que foi muito rico. Acho que a gente conseguiu conversar sobre bastante coisa aqui. me durou bem mais do que a gente imaginou também. E a gente programou 15 minutos, temos aí 34. Falei. Peraí que o Biel falou que ele tem uma pergunta e ele vai formular. Olha lá, hein, Biel? Calma lá. Calma lá. Vai torrar a mente da Isa. Peraí que eu vou molhar minha palavra, como disse uma das minhas professoras um tempo atrás. E você, Bárbara, tem feito mais animações? Pra quem não sabe, gente, a Bárbara foi minha aluna. Sim, foi assim que eu conheci a Isa, né, gente? Eu fui fazer aula de animação em 3D e aí ela foi minha professora. E aí, na hora que eu tive essa tarefa, assim, algum personagem da indústria e tal, eu pensei na Isa na hora, né? Porque ela foi justamente essa representação de mulher, assim, sabe? E isso foi muito importante também pra mim, ter você como professora, né? Você ficou muito feliz com isso. Aí, a pergunta dele. Adorei a ideia do Mad Dog. Isa, se tem algum plano de um dia voltar a trabalhar nele? Sim.
Na verdade, se eu pudesse, eu nunca teria parado de trabalhar nele, tá? Eu e minha equipe, a gente vive falando, vamos voltar? Vamos fazer? Vamos, vamos. Só que o negócio é que o Mad Dolls é um projeto que a gente fez de conclusão de curso. Essa é muita referência nisso. É muita referência mesmo. É referência. Como eu disse, eu tenho até inclusive uma tatuagem do jogo, que é essa daqui, que é a Vorpal Blade. Que, como eu disse, se não é o meu top 1, tá no meu top 3, ou até no top 2 dos meus jogos favoritos da minha vida, o Alice. Mas o Mad Dolls é um jogo que eu nunca vou parar de trabalhar. Eu e minha equipe, o negócio é que a gente tem trabalhos, né, de gente grande, de gente adulta, que ocupa a maior parte do nosso tempo, querendo ou não, a gente trabalha e a gente em casa pensa no trabalho e sair da casa de Lego pro quarto. Amei. Sim, essa sacada de. Assim, Lego entre aspas, tá, gente? Não é Lego, não é o Lego. Tá bom? Parece, mas não é o Lego. Deixando aqui bem claro antes que a Lego entre em contato. Tem que falar aqui. A gente vai dar uma mudança, tá bom? Mas é um jogo, sim, que a gente quer mudar ele completamente. A gente planeja refazer, a gente vai refazer ele do zero. Tanto as bonecas, quanto a animação, quanto a textura, porque, como eu disse, foi um jogo de conclusão de curso que a gente fez em 6 meses, mais as férias, que eu fiz no minha equipe trabalhar nas férias pra gente fazer esse jogo, porque a gente precisava de um jogo já pronto para conclusão, mas eu quis fazer esse jogo do zero. E é um jogo que todos nós temos vontade de continuar trabalhando, sabe? Porém, com o trabalho, todo mundo trabalha, todo mundo. O tempo que a gente tem é muito pouco e acaba que muita gente também, a gente chega cansado, não quer, sabe, mexer no computador, quer descansar. Então é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Eu espero um dia esse jogo sair, sim, mas eu tenho ciência de que talvez não seja por agora. Mas é um jogo que eu sempre vou tentar reviver com o meu grupo. Eu todo ano vou falar, vamos. E aí eu sei que eles vão falar, vamos. Só falta a gente arranjar tempo. Né? Mais alguma pergunta? Você tá falando, tá chegando os negócios, umas notificações do pessoal que eu vou fazer a Red Jam, né? Da Game Jam do. Aí agora tá tendo. Se não já teve, a reunião do Red Jam. Aí agora tá chegando as notificações. Não tô nem lendo. Não deixe que o site tiver atualizações nele, vai indo devagar, tá vendo? Sim. Não, ideias a gente já conversou sobre tudo. O negócio é que eu quero fazer tudo do zero. Quero refazer tudo do zero, não quero pegar coisa da internet. E isso leva tempo, né? Como eu também quero fazer uma coisa mais bonita, porque eu sei que o jogo não tá nas melhores condições, sabe? Tanto visual, às vezes também na programação. Isso leva bastante tempo. E acaba que, como eu disse, com a vida adulta, de trabalho de adulto, a gente vai deixando pra lá. Não, mas muito obrigada pela sua participação, Biel. Valeu, Biel. Biel de Angeli. Eu vou encerrar essa live, então. Até para te deixar livre aí, porque eu sei que essa semana, esse iniciozinho de agosto tá bem movimentado para a galera dos jogos. Então, para ficar na tranquilidade aí também, né? Só Deixa eu só falar novamente, gente, que eu tô trabalhando na Dalme e o jogo que a gente tá fazendo já tá disponível, a demo, na Steam. The Symphonia Chronicles, tá? Tá muito legal, tá muito divertido, vai sair atualizações em breve também. E é de graça, tá? Por enquanto, tá de graça. Eu também estou interessada em conhecer a Mariazinha. Mariazinha é maravilhosa, maravilhosa. Eu amo a Mariazinha. É isso, gente. Beijo. Valeu e até mais. Tchau, boa noite.